paz do Senhor a todos os irmãos. Eu me chamo Vanessa, tenho 31 anos, estava casada há 10 anos quando entrei no deserto e tenho um filho de 11 anos do meu casamento. O Senhor estava me incomodando bastante para estar fazendo esse áudio. Eu não sei nem, na verdade, irmãos, qual vai ser o nome, só que teve até lá no grupo algumas pessoas falando do testemunho da Natália, né, da opressão ao deserto. Eu creio que o meu também será esse, porque foi bem assim que aconteceu também. E eu creio que irá alcançar a vida de alguns irmãos, porque houve bastante levantes para mim estar fazendo esse áudio. Já fiz 1000 áudios, irmãos, e não deu certo. Espero que esse dê para a honra e glória do Senhor Jesus, que o nome dele venha a ser glorificado através desse áudio. Eu vou estar contando um pouquinho do que aconteceu do início para os irmãos poderem entender também, né? E assim, em 2009 eu conheci meu marido. Eu tinha 18 anos, ele tinha 17. A gente se conheceu em janeiro, né, de 2009. A gente já se conhecia assim de vista em lan house, na escola e tudo. A gente se via assim, mas a gente nunca conversou. E aí, através de um amigo em comum, ele foi na minha casa, aí a gente começou a conversar e tudo. No começo a gente era amigo. E aí nisso eu já conheci o Senhor, já tinha sido batizado e tudo, mas estava um pouco fria na igreja, né? E aí em fevereiro eu comecei a ficar com meu marido, em março a gente estava namorando. Só que quando eu estava no tempo da igreja, quando eu me batizei, eu com o Senhor, né, quando eu fui batizada e tudo, eu falei assim, Senhor, eu vou me guardar pro meu marido e tudo, sabe? Eu quero fazer tudo bonitinho. Eu sei que eu não esperei até então, mas a partir de agora eu sou uma nova criatura, né? E isso era muito ministrado na igreja, pra se guardar, né? Para o seu marido, meio que fazer um voto de castidade, né? Até então, acredito que seja isso o nome, irmão. Me desculpa se não for. E aí eu fiz isso, só que aí eu com meu marido a gente começou a ter relação sexual e tudo. A gente começou a namorar em março. Em junho, 3 meses depois, eu engravidei. Foi uma coisa muito intensa, sabe? Muito assim, muito carnal, muito assim, eu não sei explicar, sabe? A gente tinha uma química, uma coisa tão assim que era algo avassalador, a gente, sabe? Então, aí em 3 meses assim eu engravidei. Aí a gente. Uma coisa assim importante também, e quando nisso eu continuava frequentando a igreja, só que eu comecei a me sentir suja, sabe? Eu comecei a parecer que todo mundo tava olhando pra mim e tava vendo que eu estava em pecado, parecia que eu tava nua pra igreja. Então eu não conseguia mais ir pra igreja, eu comecei a me afastar, né? Que é isso que a gente faz, quando a gente erra, peca, em vez de a gente pedir perdão pro Senhor, a gente acha que ele é um pai mau, que ele não vai nos perdoar. Muitas vezes também é o que a gente escuta, né? A gente não conhece, porque eu não conheci o Senhor de andar com ele, né? Eu conheci de ouvir falar. Então, assim, eu ouvi as pessoas falando e tudo, então aquilo me atemorizou e tudo, então eu fui me afastando do Senhor cada vez mais e mais, e cada vez um pecado, né? Aí veio o meu filho, e aí eu engravidei do meu filho, eu tinha 18 anos, meu marido 17, ele foi assumir a responsabilidade, falou, não, vamos casar e tudo. Meio que a minha mãe meio que obrigou também a gente a casar, né? Que até então a gente falou, vai ter um filho, mas a gente nem pensava no futuro, né? Então a minha mãe meio que botou pressão pra gente casar e tudo. A mãe dele falou que a gente não ia casar no papel, porque até então tinha acontecido isso com ela. Ela era nova, engravidou do meu marido e obrigaram ela a casar. Ela falou que ela não ia fazer isso com o filho dela, que quando ele fosse de maior, que ele tinha a decisão dele se era pra casar ou não. Então a gente foi morar junto. Em setembro, né? Hoje faria, no caso, esse mês faria 12 anos a gente junto, né? De casado, que era a gente foi com esse pensamento, né? De casar. A gente só não casou realmente no papel porque a minha sogra ela não ia assinar para ele casar. Mas até então, pra gente ali, a gente começou a vida de casado. Só que nem eu nem ele trabalhava. E assim, a gente levava uma vida bem louca, assim, também, sabe? A gente confessou antes de vir aqui para São Paulo, a gente veio da Bahia, né? E aí a gente confessou um ao outro, que a gente ele contou para mim primeiro, eu acredito, se eu não me engano, ou eu peguei alguma coisa assim, sabe? Que tava me traindo, ele confessou tudo. Eu também confessei para ele também, porque eu também ficava com outras pessoas, que pra gente ali era só curtição, sabe? Eu não via como algo sério, eu acredito que ele também não, né? 3 meses assim não dá para definir assim algo sério, né? Não dá para definir que é um namoro, alguma coisa assim. Assim, a gente também era novo, a nossa cabeça era diferente naquela época. Então, aí a gente meio que foi.
e a gente confessou um pro outro e foi libertador aquilo, sabe? A gente sofreu muito, eu sofri muito, eu tava grávida, então assim, eu fiquei muito mal, muito triste, mas eu também tinha feito, então meio que você fica assim, sabe? Ah, pelo menos eu fiz também, foi trocado, mas eu fiquei mal, né? Mesmo assim, sabendo de tudo, mas a gente se perdoou, a gente falou. E aí a mãe dele falou: vem morar aqui em São Paulo, porque vocês não trabalham, vai ter um filho agora, então vocês precisam se sustentar. Então vem pra cá para vocês trabalharem. Aí a gente meio que ficou resistindo e tudo, mas a gente falou assim, não, vamos sim, vida nova, né? Vamos deixar todo esse passado aqui para trás, vamos zerar a nossa vida num lugar diferente, num lugar novo. E aí em dezembro de 2009, né? Porque em 2009 foi toda assim, sabe? E minha vida mudou completamente. Então em dezembro a gente veio para São Paulo, eu e ele de 2009. E aí meu filho nasceu logo em 2010, né? Em março meu filho nasceu e tudo, e ele começou, já entrou, ele chegou num dia, no outro dia ele estava trabalhando. E aí a gente começou, só que a gente veio morar com a minha sogra e tudo. Só que não dá certo, né, irmãos? Eu, assim, além de eu não conhecer meu marido direito, também não conhecia a minha sogra porque eu nunca tinha visto ela pessoalmente. E eu tinha que morar com ela e o esposo dela e meu marido, que era pra mim todas pessoas estranhas, né? Então a gente aí houve muito conflitos e tudo. E eu sempre na minha cabeça assim, o diabo colocava muito assim, tudo que dava errado, o diabo colocava na minha cabeça assim que meu marido era um prato de Satanás. Então isso tudo estava acontecendo porque eu pequei, porque eu não eu não honrei a minha palavra, então aquilo ali estava sendo castigado pelo Senhor, que era o prato de Satanás, agora eu estava vendo, né, que era uma bandeja de Satanás, e que agora eu estava vendo todas as delícias que eu me envolvi, estava virando fel, né? Aquele mel que no final vira fel. Então eu comecei a colocar muito isso na minha mente, irmãos, muito na minha mente. É realmente meu marido é prato de Satanás, realmente eu tô em pecado. Nossa, realmente eu não deveria ter feito isso. Deus tá me castigando, Deus tá me castigando. E eu levei isso, irmãos, por 10 anos da minha vida. Eu só conheci, eu só pude realmente se livrar desse peso quando eu entrei no deserto. E aí eu brigava muito com a minha sogra, com ele, a gente não se entendia. Ele comprou um computador, então todo o tempo que ele tinha para ficar com a gente, ele ficava no computador. E por a gente ter um namoro tão intenso, a gente ser tão intenso assim, a gente querer só ficar junto, então isso começou a me abalar. Eu tava grávida e tudo, eu ficava só chorando porque eu não queria ficar aqui em São Paulo, não me acostumava, queria minha família, queria minha mãe, queria meus parentes, que a minha casa, minha mãe tem 7 irmãos, então a família é grande, todo mundo se reunia, e chegou aqui só tinha gente, aquela confusão, aquele conflito, meu marido só trabalhava, quando chegava em casa só queria saber de computador. A gente foi entrando na crise, aí teve uma briga feia com a minha sogra, aí em 2011 eu fui embora. Fui pra casa da minha mãe, falei, não, realmente pra mim é o fim, acabou. E meio que eu tirei esse peso, sabe, das minhas costas, que meu marido era pai de Satanás, então assim, eu tava deixando ele, então eu não tinha mais que carregar essa culpa, né, por ter fornicado, por ter engravidado. Então tudo que ia acontecendo de errado na minha vida, eu achava que a culpa era do meu marido, sabe? Que ele veio como se eu não tivesse culpa nenhuma, né? Joguei toda a culpa, a responsabilidade nele. E aí eu fui embora e tudo, e meu marido ficava me ligando, não, volta, 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 e eu tava decidida realmente a não voltar. Realmente eu falei, não, isso tudo que eu tô passando foi porque eu fui desobediente, agora eu vou ser obediente, né? Achando eu. E aí eu fui embora, e chegando na casa dos pais com o filho, né, irmãos, nossa, não é a mesma coisa. E muito conflito lá também, muita briga, mas eu falei, não, eu prefiro ficar aqui, né, com a minha família do que voltar pro meu marido e tudo. E meu marido todos os dias me ligava, todos os dias me ligava. E aí, nisso, eu conheci uma pessoa lá também na Bahia. Mas o Senhor, quando Ele tem propósito, quando tem algo nas nossas vidas, Ele fecha todas as portas, né? E aí eu fiquei 4 meses lá na Bahia e eu procurava trabalho e não conseguia. Eu me relacionei com esse menino do nada sumiu, sabe? Não tinha nem notícia, porque naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha nada, tava começando a surgir o Facebook, então se a gente quisesse, ou quem tinha computador em casa, eu tinha que ir lá na Lan House ainda, era tempo de Lan House. Então aí esse menino sumiu. Aí teve uma vez, minha tia chamou um pessoal pra orar na casa da minha avó, e esse pessoal, não lembro direito o que falou, mas falou alguma coisa do meu casamento, do meu marido. E aí foi meio que confirmações assim, sabe? Já tava ruim lá e meu marido queria muito voltar pra mim. E assim, é uma pessoa que cuidava muito de mim, eu gostava muito de estar com ele. Aquela situação, o Senhor foi cercando meu caminho todos com os espinhos lá na Bahia. E aí depois de 4 meses eu voltei, né?
eu voltei aqui para São Paulo com meu marido e tudo. A gente foi alugar uma casa, foi morar junto. Só que aí começou de novo os conflitos, né? Essas confusões na minha mente, do meu marido, a gente brigava muito, não se entendia. Eu creio também que ele tinha mágoa por eu ter deixado ele, e a gente aí descontava, aí brigava, aí a gente foi para uma casa, que essa casa a gente tinha muito conflito, muita confusão, a gente foi por... aí graças a Deus o Senhor abençoou a gente em outra casa, só que essa casa tinha mais acesso à internet. E meu marido, ele era muito viciado em jogos de computador, irmãos, meu Deus. Eu não tinha marido, sabe? Tanto que as pessoas falam assim, mas pelo menos o seu marido, ou pelo menos seu marido tá em casa, não sei o que. Eu falei, gente, mas vício é vício. Não adianta, sabe, justificar, mas tá em casa. Não, mas é vício. A pessoa viciada, ela não tem vida, né? Ela tá ali, mas ela não tem vida nenhuma. Então eu comecei a me desgastar, eu comecei a pegar toda a carga da casa, do meu filho. Meu marido, ele não parava em trabalho, ele trabalhava um pouco. Ele já pegava o seguro-desemprego e ficava em casa só jogando, não queria saber de nada, passava a madrugada toda jogando. E a gente não tinha mais vida íntima, a gente não era mais um casal, a gente não tinha mais diálogo, a gente não tinha mais comunicação. Isso a gente foi levando. Foi levando, foi levando, foi levando. Aí em 2000, aí isso a gente foi levando por um tempo e eu querendo me separar toda a vida, né? Toda a vida eu queria me separar, queria me separar, queria me separar. Ele tinha medo e ele, não, pelo amor de Deus, não sei o quê. Ele vinha porque ele sabia que eu tinha coragem de me separar, né? Mas ele sempre me convencia e eu também falava assim, não, é melhor ficar aqui mesmo, porque eu trabalhava ele também. E eu falei, eu não vou conseguir pagar um aluguel sozinho, então é melhor ficar com meu marido quietinho aqui. Então eu não separava por comodidade, mas todos os dias eu falava essa palavra na minha vida, né? E aí, em 2014, uma amiga minha me chamou pra ir. Hoje ela é minha amiga, né? Na época era minha vizinha. Ela me chamou pra ir na igreja e tudo, que tava tendo um casarão, que para as pessoas dentro de casa, né? Chamava casarão para falar da palavra do Senhor. Eu falei, eu preciso de Deus, porque eu não tô aguentando mais essa vida, eu não tô aguentando mais essa vida. Meu Deus do céu, e sabe que meu marido era para de Satanás, e eu tava passando tudo aquilo por desobediência, que eu merecia tudo aquilo, eu não podia nem reclamar. E aquilo tava me consumindo, e eu, meu Deus do céu, por que que eu fui fazer isso? Que escolha que eu tive, Senhor Deus? Por que eu fui, sabe, eu começava a me martirizar, eu começava a me culpar, eu começava a entrar naquela crise, sabe, aquele jogo de Satanás, porque Deus não é assim, né? Mas a gente que cria esse bloqueio, essas mentiras, Satanás vai entrando na nossa mente, que é tão real, é tão verdade, assim, sabe? É coisas que ele usa realmente, coisas da Bíblia, coisas do Senhor, coisas que você vê que é real, que aquilo ali vai entrando na sua mente e vai te destruindo, vai te consumindo. Então você vai acreditando, cada vez você vai cavando mais o poço, cada vez você vai cavando mais sua cova, né? E aí ela me chamou em 2014 para mim ir, aí lá eu fui, aí teve um convite para ir pro encontro. Eu recomendo, quem puder ir pro encontro com Deus, vá, porque lá é algo sobrenatural. A minha experiência é maravilhosa com o Senhor, porque ao acordar, ao dormir, eu senti a presença do Senhor naquele lugar, foi algo assim sobrenatural mesmo, sabe? E ali eu voltei, entreguei a minha vida para Jesus, me reconciliei com o Senhor, né? Porque eu estava afastada, me reconciliei, e eu falei, nossa, agora há esperança, né, para mim, e comecei o meu processo de busca pelo meu marido. Assim, eu queria a conversão dele, não restauração de casamento, né? Eu queria que ele, porque acontecia muitas situações. Eu ia para a igreja, ele não deixava, ele fechava a porta para mim não entrar. A gente brigava todas as vezes que tinha culto. Era uma igreja de célula, ele não deixava eu ir para a célula. E ele ficava me trancando, sabe? Desse jeito eu ficava me sentindo oprimida, me senti, antes havia algumas agressões também físicas, né? Ele vinha, assim, não chegar de bater, sabe? Mas muitas vezes ele vinha aqui no meu pescoço, porque eu falava muito, era muito rixosa, muito briguenta, pra me calar a boca e a mão no meu pescoço, assim, e eu me sentia muito mal, eu falava, meu Deus do céu, eu mereço tudo isso, sabe? Eu mereço passar por isso. Então eu sempre me fazia de vítima, né? Claro que também não é correto você viver assim, porque Deus não quer isso pra gente, né? Deus não quer isso para os filhos dele. Então eu fui passando por esse processo de agressão, sabe, física, verbal. A gente brigava muito também. Eu também ofendia, eu aprendi a ofender ele muito com palavras, porque podia me ofender, ele poderia me agredir fisicamente. E eu agredia ele com palavras, né? Que eram palavras muito duras, que eu sabia que feria ele. Eu comecei a aprender a fazer isso. E aí a gente foi brigando e tudo, aí na igreja eu ficava até com medo, porque eu sabia que quando eu fosse pra igreja, quando eu voltasse, ele ia ter trancado a porta.
e muitas vezes a gente brigava feio, eu não queria aquilo, né? Aquela situação já não estava tão bom, então eu ficava cada vez pior. Aí muitas vezes eu orava para Deus, eu ficava naquele culto, eu nem conseguia ficar direito, né? Porque eu ficava só pensando quando eu voltasse para casa. Muitas vezes ele abria a porta, não falava nada, sabe? Eu via os milagres do Senhor acontecendo e eu orava muito para que Deus libertasse ele. E eu orava, pedia para o Senhor. Sabe, eu ia buscando por ele. Eu falava, Senhor Deus, eu não posso mais viver desse jeito. E eu orava. Em 2014, né? Aí para 2015, aí quando a gente teve uma briga feia e tudo assim, irmão. Se eu falasse para ele que eu ia me separar, ele na hora ele mudava. Nem que fosse uma semana, 2 semanas, ele virava outra pessoa, depois ele voltava a fazer. Mas se eu falasse que eu ia me separar dele, é meio que era uma chantagem emocional. Ele cedia por um tempo. E aí nisso a gente brigou feio. Eu falei, não, pra mim não dá mais, porque desse jeito não tá dando, além das agressões, além também de não deixar eu ir pra igreja. Eu tava me sentindo muito invadida, sabe? Eu ficava assim, meu Deus, eu vim pra cá, pra São Paulo, e acontece isso. Meu marido, em vez de cuidar de mim, um homem que eu achei que ia cuidar de mim, ele tá me maltratando, eu não mereço isso e tudo. E eu não queria ficar. Aí eu falei assim, eu só vou e ele no computador também. Nossa, muitas coisas iam acontecendo. E aí eu falei assim pra ele, pra mim só dá pra certo a gente se você for pro encontro com Deus, porque senão pra mim não dá mais, realmente eu desisto, eu quero me separar. Aí ele falou, tá bom, sabe, queria jogar o computador dele fora, que eu falei assim, não dava mais por causa do computador, né, pela vida e pelo jeito que ele tava, que ele ficava transtornado, aquele jogo cada vez mais viciava ele. Nossa, realmente era um inferno, sabe, irmãos? E aí ele foi e queria quebrar o computador no dia. Eu falei, não, vamos vender, né? E tudo, mas você vai pro encontro? Ele, vou pro encontro. Nossa, no dia de ir pra esse encontro, irmãos, meu Deus, esse homem deu um trabalho. Ele sumiu com o tio dele. E o ônibus ia sair 8 horas e ele nada de chegar, nada de chegar, nada de chegar na minha casa pra pegar as coisas pra ele ir pra igreja ainda pegar o ônibus. E eu falei, meu Deus, ele não vai, ele não vai. Jesus, agora o que que eu faço? E aí eu fiquei lá naquela aflição. Ele chegou 8 horas. E graças a Deus o ônibus esperou ele. E aí ele foi para esse encontro em julho de 2015. E ali, irmãos, Deus fez um milagre tremendo, sabe? Ele encontrou o Senhor, ele entregou a vida dele para Jesus. Aquelas células que ele nunca deixava eu ir, ele já estava querendo ir, ele já estava, sabe, com alegria, ele começou a entender o sentido de Cristo, porque muitas vezes a gente havia muito conflito. Ele ficava falando para mim que a Bíblia era os homens que tinham escrito, que não era Deus, que quem disse que ali foi Deus que escreveu, não sei o quê. A gente tava muito em conflito, ele era muito ateu, sabe? Por mais que ele tinha participado tudo das coisas que tem na igreja católica, sabe? Ele fez tudo, mas ele não acreditava na Bíblia, não deixava ir pra igreja, era aquela opressão, aquela coisa de repente. Nossa, Deus fez um milagre, sabe? Meu marido tinha aceitado Jesus, ele já estava participando de células, ele compartilhava coisas da Bíblia, coisas que ele não ele confrontava muitas vezes comigo, ele começou a ir para a igreja, e eu falei, meu Deus do céu, quem diria, né? Porque esse homem, nossa, Deus fez um milagre, porque esse homem não deixava eu entrar em casa quando eu ia para a igreja, hoje ele tá indo, e o Senhor tá transformando, e ele até demorou um pouco para se batizar, que ele falou que só ia se batizar quando tivesse certeza daquilo, porque ele tinha consciência, né? E ele começou a ter temor ao Senhor. E aí ele foi indo, irmãos, foi a coisa mais linda do mundo. E aí ele fez julho, aí em agosto, era meu aniversário, ele fez uma festa surpresa pra mim na célula, aquela coisa linda, sabe? Deus foi prosperando, Deus abençoou ele com um carro, que a gente ia muitas vezes pra igreja, era longe, a gente ia andando. E às vezes a gente ia de carona, mas aí o Senhor foi abençoou ele com um carro. E Deus começou a fazer coisas extraordinárias na minha vida. Só que aí o que aconteceu? Eu comecei a fraquejar. Porque eu já não orava mais, eu já não entendia que eu não precisava mais orar. Eu não tinha essa sabedoria que eu tenho hoje, sabe? Que a gente tem que continuar orando, que a gente tem que dobrar as nossas orações quando a gente recebe uma bênção. E o que que eu fiz? Eu peguei, simplesmente parei de orar com frequência igual eu orava antes. Eu orava mais aquela coisa assim, bem robô.
E não falava muito esse dia, não orava, não jejuava, não buscava, não clamava mais o Senhor. E aí eu fui esfriando na fé, fui ficando fraca, fui ficando fraca. Aí tem até uma música da Ludivine Lafebe que eu até anotei aqui para falar para os irmãos que essa música, quando eu tava bem fraca mesmo, essa música veio para mim assim, sabe? O que eu tava passando aquele conflito, porque eu não entendia muito bem. Eu não tava entendendo muito bem os processos, eu não tava compreendendo aquilo, eu não tava entendendo, sabe? Eu conhecia Jesus de uma forma muito superficial, então eu não estava entendendo os processos, sabe, que eu estava vivendo. Então aí a música da Ludmilla Febre é assim, não pare de lutar. E na música ela fala assim: que terrível arma é, usada para tentar paralisar sua fé, cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de uns desgaste com o contra-ataque do mal. Então, assim, essa música, nossa, na hora que ela veio para mim, eu comecei a entender, sabe? Mas eu já tava tão fraca, eu já tava tão assim, sabe, desanimada, que só veio para mim entender mesmo o que estava acontecendo, que foi um desgaste que aconteceu para paralisar minha fé foi o cansaço após uma vitória, porque é cansativo, né, a batalha. Ela é desgastante, então o inimigo ele vem quando a gente está fraco e ele vem para dar um golpe na gente pra gente cair e não levantar mais, né? Porque ele é astucioso. Então, se a gente não tá vigiando todo o tempo, se a gente não tá orando, dobrando nossas orações quando a gente conseguir uma vitória, a gente fica cansado. Porque a vitória, ela vem. Tem um cansaço por trás da vitória, né? Aquele tempo que você ficou intercedendo, você tá vendo um milagre, aí você começa a fraquejar, você começa a ficar desanimado mais para orar, você acha que você não precisa orar mais tanto com frequência igual antes. E aí foi essa música da Ludmilla Ferber, Não Pare de Lutar, ela é maravilhosa e ela fala muito disso, sabe? Ela fala muito da batalha que a gente trava e a gente tem que tomar muito cuidado, porque Satanás ele veio para matar, roubar, destruir, né? E ele não para, ele não para de nos atacar. E aí eu comecei o quê? Eu comecei a tirar o meu marido sutilmente da presença do Senhor. Aí eu já não queria mais ir para a célula, eu já não queria mais ir para a igreja, eu já achava desculpa para algumas coisas, sabe? Já começava a achar defeitos em tudo, né? Eu já comecei, o diabo começou já a usar minha boca, eu já comecei a murmurar, eu já começava a reclamar, eu já não queria mais as coisas igual era antes, a gente participava de célula, já muitas vezes nem queria ir. Aí, em 2016, através de umas fotos assim, eu peguei que meu marido tinha me traído virtualmente, né? Quando ele estava jogando aqueles jogos online e tudo, ele tinha me traído virtualmente. E aquilo ali, eu fiquei muito decepcionada, muito triste. Ali foi como se fosse a machadada final, assim, de Satanás, sabe? Eu não sei como falar direito, sabe? Mas ali foi a minha queda total, né? Ali foi quando eu olhei assim, eu falei, meu Deus, porque como a gente tinha se perdoado, a gente falou que a gente ia começar tudo zero aqui, que a gente não conhecia ninguém, e a gente se perdoou do nosso passado, eu achei que nunca mais ele poderia cometer adultério, né? Que a gente, eu sou muito assim, sabe? De palavra. Eu honro muito a palavra, tanto quando às vezes eu não cumpro aquela palavra, eu fico muito mal mesmo, porque eu falo, meu Deus, sabe? A palavra para mim é uma coisa que eu acredito muito. E a gente tinha dado a palavra um pro outro que isso não ia acontecer. Então, quando eu vi essa foto e eu descobri que ele tinha trocado fotos assim, que tinha me traído, né? Virtualmente, mas era traição. Eu fiquei muito mal, muito triste. Ali em 2016 começou meu deserto e eu não entendia. Hoje eu entendo, né? Hoje eu tenho outro discernimento, né? Hoje eu tenho outra visão. E ali começou meu deserto em 2016 e eu nem sabia. E aí, ali eu comecei a ficar muito triste, sabe? Eu fiquei muito mal, mas assim, irmãos, a gente tem que aprender a resolver nossos problemas, a gente tem que encarar, por mais difícil que ele seja, a gente tem que encarar, a gente tem que curar a ferida, a gente tem que limpar, igual quando a gente não machuca, a gente, mesmo machucado ali, a gente tem que esfregar, a gente tem que passar sabão, tem que desinfeccionar, vai arder, vai doer, igual se você vê o tratamento de pessoas que é queimadas, elas têm que tirar aquelas cascas da queimadura para não apodrecer e depois ela vai surgir de novo. Então você é um processo de restauração mesmo, né? Quando acontece algo nas nossas vidas, no nosso casamento. Então a gente tem que aprender a tratar, a curar as feridas e não a camuflar. O que que eu fiz? Eu falei, não, eu né, não queria me separar e tudo.
E aí eu fiz o quê? A gente falou assim, não, vamos casar agora no papel. Isso aconteceu, acho que eu descobri no meio de 2016. E a gente começou a planejar se casar. A gente começou a planejar se casar, não, vamos casar, porque Deus vai abençoar a nossa vida, a gente tá na brecha, as pessoas falando isso, né? Que a gente procurou algumas pessoas na época que aconteceu isso. E as pessoas nos meio que direcionou a isso. A gente falou, não, vamos casar. Eu senti também que queria muito casar, muito casar, muito casar. Eu falei, não, vamos casar, que Deus vai abençoar, vai fechar as brechas de problema resolvido. E não é assim, não é assim. A gente primeiro tem que curar nossas feridas. E eu camuflei a minha ferida, deixei ela lá escondidinha. Aí a gente começou a planejar casamento e tudo. A gente foi, casou no civil, fez um churrasco para toda a família, minha mãe, os parentes dele veio da Bahia. A gente comemorou, foi tudo maravilhoso, lindo. Aí, tanto que até uma menina da igreja até foi fazer meu cabelo, a maquiagem. Nossa, ela falou uma palavra ali que, assim, muitas vezes eu me agarro nessas palavras, é como se fosse, sabe? Ai, é aviso, é um aviso, essas coisas, sabe? Que muitas vezes a gente se apega nisso, a gente começa a crer e acontece. É a nossa fé. A gente tá tendo fé de algo ao contrário, ruim pra nossa vida, mas é fé. Então ela falou assim: Nossa, parece que quando as pessoas estão muito tempo casadas e elas assim morando junto, quando elas casam, parece que não dá certo, parece que elas se divorciam logo. E eu olhei assim, eu falei: Meu Deus, será que é um aviso, sabe? Mas aí eu não me importei muito, sabe? Já tava ali com aquela ideia que aquilo ali ia resolver nossos problemas, casar. Que a gente ia resolver todos os nossos problemas, seria se casando. E a gente foi, casou e tudo, foi tudo maravilhoso. Eu tinha 7 anos de morando junto com ele, né? 7 anos de casado, de convivência e tudo, que a gente morava junto. E dia 7 de janeiro de 2017 a gente casou, né? Que 7 é a benção do Senhor. Então a gente. Aí eu escolhi essa data do dia 7 e a gente casou. Aí o inimigo ficou furioso, né, irmãos? Aí começou a vir aqueles levantes cada vez pior. Mas veio uns levantes, irmãos, umas coisas assim que tanto que quando foi em setembro, a gente teve uma briga feia mesmo, uma briga feia. Ele machucou meu dedo, a gente tava brigando assim, ele machucou o meu dedo e eu tive que ir até pro hospital para colocar uma tala no dedo, eu não pude trabalhar durante uma semana e aquela coisa, sabe? E eu me senti muito mal, falei, não, a partir de agora eu não vou eu vou me separar. Isso, eu me casei em janeiro. E em setembro de 2017, do mesmo ano, eu já tava querendo me separar. Sabe? Eu já tava querendo me separar. Isso era algo normal da gente? Era. Só que as brigas eu percebi quando a gente casou, ficou mais forte, ficou mais. Elevou um nível a mais, sabe? Não era mais umas briguinhas à toa, a gente falava que ia se separar. Não, não, não. Começou a ficar umas brigas muito sérias, muito, muito feia mesmo. E aí e eu queria me separar. Eu falei, não, como pode isso? Que vergonha. Todo mundo saber que eu tô aqui porque o meu marido me agrediu, não sei o quê. Só que assim, sabe, foi meio que um bateu no outro, sabe, irmãos? Eu não vou falar que foi só ele, né, sabe? A gente tem que respeitar o homem, porque o homem, porque igual eu desrespeitava muito meu marido na forma de falar, porque igual eu falei, eu aprendi a me defender com as palavras, então eu acabava com a masculinidade do meu marido, com a autoridade dele, com a honra dele nas minhas palavras. Então ele perdia a paciência dele. Claro que ele também estava errado, um erro não justifica o outro, né? Mas assim, eu sei também, muitas vezes eu provocava muito a ira dele, né? Eu provocava a ira dele de uma forma que parecia que eu queria cada vez mais, sabe, ver aquela ira dele. E aí a gente brigou feio nesse dia. Eu falei que eu queria me separar. E eu tava decidida. Ele foi ficar na casa da mãe dele. E aí eu fiquei na nossa casa que era alugada, né? Eu fiquei. Aí veio uma amiga minha da igreja falar de casamento. Irmãos, ali pra mim ali foi o fim pra mim, sabe? Eu fiquei assim indignada. Ela falando, não, casamento é de Deus, casamento você tem que honrar. Você sabe que agora você casou, você tá preso a ele, agora você não há opção de divórcio, não sei o quê, nananana. E foi falando aquilo, né? E assim, eu sempre tive temor ao Senhor, sabe? Independente de a gente erra, mas o temor fica, né, ao Senhor. Mesmo que a gente sabe que errou, muitas vezes constrange, foge da presença do Senhor, mas a gente tem aquele temor no nosso coração. E eu tinha muito temor, né? Eu falei, nossa, realmente eu não posso agora me separar. E é por causa disso, né? Pra mim, eu poderia me separar se houvesse adultério. Mas até então eu falei, não, não posso me separar por esse motivo. Então eu fiquei muito indignada com Deus. A minha amiga foi embora.
Mas eu briguei tanto com o Senhor. E eu ficava falando assim: Deus, você não tá vendo que esse homem me maltrata? Como o Senhor fala que me ama? Como o Senhor fala que casamento é do Senhor? E esse homem fazendo isso comigo, o Senhor não tá vendo? O Senhor não tá vendo o tanto que eu tô sofrendo? O Senhor não vê? Não, como que pode? Que absurdo é esse? Eu tenho que ficar presa com um homem desse? Nananana. Vixe, falei um monte de coisa pra Deus. E falei assim: a partir de hoje, ali eu cravei a minha sentença, né? Ai, meu Deus, ali foi que depois quando veio a justiça de Deus, né? Porque Deus é justo, né? Deus me bateu, irmãos, me deu umas chicotadas, mas eu mereci, glória a Deus, porque Deus é pai, né? E o pai só castiga aquele filho que ele ama. Então, aí eu fui e falei assim pro Senhor: a partir de hoje, Deus, eu não quero mais saber de igreja. Eu não quero mais saber do Senhor. Eu não quero saber mais de nada. É pra mim ficar com meu marido, eu vou ficar. Mas também a partir de hoje eu não quero saber mais de nada de Deus. Me revoltei totalmente, saí da igreja, levei meu marido comigo. Fiquei totalmente duro, o coração totalmente duro. Meu coração ficou de uma forma, sabe? Que ali eu comecei a cada vez a provocar mais o meu marido. Ali, a partir daquele momento, meu marido nunca mais me tocou em mim. Só que eu queria testá-lo, né? Então eu ia até o meu limite, assim, pra testar ele. E falava coisas absurdas, chamava ele de covarde. Então cada vez mais eu excitava ali a ira dele pra ver se ele realmente tinha mudado. Sabe, eu não acreditava naquela mudança dele. E aí a gente brigava muito, a gente brigava. E ali eu fui só a ruína, irmãos, porque a gente com Deus é difícil, imagina sem. Ainda mais uma pessoa fechar todas as portas pra Deus, foi o que eu fiz. Mas Deus é muito bom, né? Porque hoje eu tô aqui, porque ele não desistiu de mim. Eu sou um milagre, sabe? E aí eu comecei a brigar muito com meu marido. Entrava numas crises horríveis em 2018. Em 2018 a gente estava montando a árvore de Natal, eu e meu filho e meu marido. Ele saiu então a partir daquele momento que eu descobri a traição, todo lugar que meu marido demorava, tudo que ele fazia ali, eu desconfiava que ele estava me traindo. Eu sempre falava: ah, você tá me traindo, o que você tá fazendo, o que você tá escondendo de mim? E voltar aquela desconfiança, porque igual eu falei, eu camuflei aquela ferida, eu não curei, eu camuflei ela. E aí e antes disso, irmãos, antes de eu entrar nessa crise, a gente foi, já da traição e tudo, assim, a gente começou a participar de cursos de casais, a gente foi, tipo, uma imersão, assim, no Dia dos Namorados, de perdão, de cura, mas meu coração tava fechado totalmente para essas coisas, tanto que muitas coisas que eu aprendi hoje, tô aprendendo no deserto, eu já tinha aprendido lá atrás, assim, mas meu coração tava totalmente duro, totalmente fechado, sabe, não entrava, é igual os nossos maridos, eles estão opressos, era o que eu estava opressa, igual fala, né, que a casa vazia é o território do diabo, né? A minha casa estava vazia, o Espírito Santo tinha saído, então minha casa estava vazia, porque eu expulsei tudo, né, de Deus na minha vida. Então estava vazia para os demônios fazer a festa. Então, e até fala, né, que vem 7 demônios. Eu tinha me desviado a segunda vez, né? E aí eu fiquei muito opressa, muito mal. E aí meu marido atrasou no dia seguinte. Eu peguei a árvore de Natal, irmãos. Eu quebrei a árvore de Natal todinha. Eu fui pisando nas bolinhas da árvore de Natal. E meu filho olhando, chorando: mãe, por que você tá fazendo isso? E eu tava totalmente descontrolada. Quebrei controle, queria quebrar a televisão. Ele não deixou, me pegou assim, me apertou e falou: Vanessa, volta em si, Vanessa, por que você tá fazendo isso? Sabe? E eu ficava naquela revolta, aquele ódio, aquela ira, sabe, irmão? Eu tava totalmente opressa, eu tava totalmente, sabe, não queria saber de nada, só queria cada vez mais machucar o meu marido. Eu não tava mais nem aí, sabe? Pra mim eu não tinha mais nada a perder. Então, cada dia mais eu fui me afundando, tanto que nesse dia o meu marido até ligou pra minha mãe e falou: Zélia, precisa ver o que a Vanessa tá fazendo, ela passou por isso e isso. Aí ele e minha mãe, que nem se dava muito bem, aí resolveu pra mim ir pra Bahia, comprei as passagens, fui às pressas, assim, sabe, porque trabalhava em contabilidade, então tem um recesso do final do ano, né, a gente comprou a passagem e tudo, aí eu fui pra Bahia, fiquei uns 10, 12 dias lá, e totalmente opressa. Meu marido ligava, eu desligava, eu bloqueava ele, não queria falar com ele, sabe? Comecei totalmente a rejeitá-lo, comecei totalmente a desprezá-lo, sabe? Eu comecei a ter sentimentos horríveis por ele, comecei a falar coisas horríveis. Aí em 2019 o tio dele faleceu, e aí ele começou a sair, eu acredito sim, pra extravasar, né? Aí ele voltou a beber. Ele bebia quando a gente tava na igreja, mas bem pouco, sabe? E assim, Deus tava
fazer uma transformação nele, né? Eu não estava ainda completo. Mas aí, antes de Deus transformar, eu saí, tirei ele também. Fui totalmente usada pelo inimigo. E aí, em 2009, o tio dele faleceu. E aí, ele atrasou, ele saiu de casa, demorou para chegar. Aí eu já falava que ele já tava com mulher e não sei o que, e vinha aquele negócio, sabe, que ele não era de Deus pra mim. Eu sempre achava que ele não era de Deus pra mim, sabe, irmãos? Ah, e até em 2015, quando eu voltei pro Senhor, né, me reconciliei com Deus, eu até falei com um pastor meu, né, eu falava, nossa, mas meu casamento eu acho que não é de Deus e tudo, e nessa época eu acho que eu já tava com 5 anos de casado, 6, e ele falou, não, é de Deus sim, porque olha o tempo que vocês estão casados, Deus abençoou vocês com um filho, sabe? Você tá buscando o Senhor, é de Deus sim, porque Deus sabe quando Deus fecha portas, você sabe que Deus, ele não permite nada, e Deus permitiu tudo isso, e ele deu uma palavra assim, não onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas quando você tá com o coração tão fechado, assim, você não, entra num ouvido e sai no outro, né? E aí, aquela palavra foi assim pra mim, não, não tem nada a ver, sabe? Meu marido não é de Deus, meu marido não é de Deus. E ficava aquele pensamento que meu marido não era de Deus, né? E aí, poderia até ser que não era, né, irmãos? Pela situação e tudo, porque eu era da igreja, ele não era, tipo assim, né? Era dois mundos totalmente diferentes, julgos desigual, mas assim, igual a palavra que o pastor falou, onde abundou o pecado, superabundou a graça, o Senhor abençoou, né? E o Senhor abençoou aquela união a partir do momento que a gente falou sim um pro outro, a gente casou ali, a gente selou, né? O que é ligado na terra é ligado no céu. Mas essa palavra só fez sentido no meu deserto. Até então, meu coração estava tão endurecido para as coisas assim, sabe, relacionado ao meu marido. E sempre as pessoas falavam assim, eu sempre ouvi essa palavra, que não onde que era a nossa maior luta, que ali era não onde que Deus ia trabalhar na sua vida. E eu, meu Deus, Deus vai trabalhar nesse casamento. Eu achava assim que realmente não tinha jeito, eu não conhecia a restauração, não conhecia nada disso, assim. Não, eu conhecia assim, na verdade eu conhecia, até eu comecei, antes de entrar no deserto, eu escutei através de uma música Ai, agora eu esqueci o nome dela. Ela começou, a Michelle Nascimento, ela começou, tem um louvor dela que ela mostra isso que ela passou também. E aí eu vi um pouco desse louvor, mas até então, né, achei que eu nunca ia procurar por isso, porque eu sempre quis me separar e meu marido, ele sempre queria conciliar, né? Ele sempre queria que a gente ficasse junto. Ele sempre queria o casamento e eu não. E aí a gente foi indo, né? Nessas brigas, nessas discussões, aí eu falei pra ele, né, que o tio dele tinha acabado de morrer. Aí eu falei assim que eu queria que ele tivesse morrido no lugar do tio dele. Falava coisas absurdas, mas só pra você ter ideia de como eu estava. Falava coisas absurdas, falava que queria que a gente tinha um carro, falava que ele queria que ele sofresse um acidente. Nossa, eu comecei a falar, graças a Deus, que Deus teve misericórdia. Deus poupou meu marido dessas coisas horríveis que eu tava lançando contra ele. Porque o poder está na nossa língua, né? De vida e de morte. Mas graças a Deus, Deus teve misericórdia disso. Porque muitas coisas que eu falei aconteceu. E uma coisa que eu sempre falava assim pro meu marido, você só vai me deixar quando você só vai me deixar quando você tiver outra pessoa. Aí você vai largar do meu pé, aí você vai parar de insistir nesse casamento falido, que a gente. Então eu sempre falava essas coisas, mas isso eu vou contar no meu testemunho de restauração. E aí eu fui falando coisas absurdas pro meu marido, coisas absurdas, e eu fui cada vez mais, sabe, cada vez mais. E eu me arrependia, assim, né? Eu ficava com remorso, né? Não me arrependia porque eu não mudava. Mas eu ficava muito mal no outro dia. Eu falei, meu Deus, como eu falo essas coisas pro meu marido? Eu não ia aguentar ver ele nessa situação que eu falava de morte, essas coisas. Eu não tenho condição de ver isso, Senhor. Meu Deus, que coisa que eu falo. Eu ficava muito arrependida das coisas que eu fazia, de ter quebrado a árvore, sabe? Eu ficava muito mal. Mas aí no outro dia, quando surgiu uma oportunidade de a gente brigar, eu fazia pior. Eu sempre fazia pior, sabe? Eu cada vez ia elevando mais as brigas. E meu marido sempre falava, vamos procurar ajuda, você não tá bem, você não tá bem, você não tá bem. Eu falei, eu não quero ajuda, eu não quero ajuda. E aquela coisa, aquela opressão, a minha sogra até falou que num dia que eu destruí a árvore, ela falou que não era eu, que eu tava com um olhar totalmente diferente. Sabe, eu tava totalmente opressa mesmo. E tudo que falava pra mim ali não adiantava nada, irmãos, não adiantava nada. Meu marido, quantas vezes ele tentou e não adiantava nada. Eu via o sofrimento no meu filho, pelas brigas, aquelas confusões. Até ele na escola também começou a ter dificuldade. E eu cada dia pior, sabe? Eu não queria.
assim, pra mim tava tudo perdido, sabe? Então, pra mim não adiantava mais nada. Então, pra mim tanto faz. Então, aí, 2019 para 2020, no ano novo, aí meu marido veio, a gente lá vendo os fogos e tudo. Aí todo mundo lá abraçando um ao outro, aí meu marido veio me abraçar. Eu fui, virei para ele e falei assim: que eu espero que seja o pior ano da sua vida, que esse ano seja o pior para você, que você merece. Você não merece nada de bom. Ali, ali eu comecei, como igual na palavra fala, nós dois somos uma só carne, então o que bate nele bate em mim também. Então, assim, e foi pra mim o pior ano da minha vida, que foi 2020. Eu declarei pra ele e eu passei o pior ano da minha vida e eu declarei aquilo pra ele. E ele ficou muito mal, irmãos. Ele chorava, ele chorava. E parece que quanto mais ele chorava, mais prazer eu tinha naquele choro, sabe? Mais prazer eu sentia ele chorando, ele sofrendo. É como se eu tivesse é como se eu tivesse sendo vingada através daquilo, sabe? Eu me sentia bem, sabe? Infelizmente eu me sentia bem vendo ele desse jeito. E aí foi cada vez pior. E nisso foi dia 31 pro dia 1º. Só que aí eu falei, não, eu tenho que ter um basta na minha vida, sabe? Um basta, eu não aguento mais isso. E todo ano, no começo do ano, eu fazia uma listinha do que eu queria, uma geladeira, um fogão, alguma coisa assim, sabe? Material. Só que nesse 2020, dia 1º de janeiro de 2020, eu falei, Deus, eu quero totalmente diferente, sabe, Senhor? Eu comecei meio que voltar pro Senhor, mesmo com vergonha, sabe? Mesmo assim, muitas vezes quando a gente tá mal, mesmo que a gente brigou com Deus, a gente volta lá e fica, Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, mas com pouca força, né? E eu, Deus, me ajuda. Aí eu escrevi algumas coisas que eu queria espiritual, eu queria voltar, eu coloquei, eu queria voltar pra igreja, eu queria me curar da depressão, eu sabia que eu tava depressiva, e coloquei um monte de coisa espiritual ali na minha vida, sabe? Eu falei que eu queria ser uma pessoa diferente pro meu casamento e tudo. E fui ali colocando tudo que eu queria, né? Assim, de forma espiritual. Eu falei, Deus, esse ano eu não quero nada material, sim espiritual. Porque se eu continuar desse jeito, eu vou morrer. Porque eu tava entrando num nível, irmãos, que eu não tinha mais controle. Eu não tinha mais controle de mim. Aí, eu entrei no deserto dia 5 de janeiro de 2020. E assim, e Deus começou a me moldar, começou a fazer um milagre em mim, irmão, sabe? Algo que eu não queria, que era meu casamento. O Senhor começou a ministrar comigo, pra mim, sabe? Que casamento era dele. Eu comecei a aceitar, eu comecei a entrar no processo de perdão, sabe? Eu comecei a aprender. A aprender a me perdoar foi difícil, sabe? Foi mais fácil eu perdoar as pessoas do que a mim, né? Então eu fui, aí o Senhor foi me ensinando, sabe? Com aquele amor, aquela doçura. Eu ainda resisti quando eu entrei no deserto, eu ainda resisti acho que umas 2 semanas para ir pra igreja, sabe? Assim, porque eu sei que ali o Senhor já estava comigo, porque as coisas começaram já a acontecer. Algumas coisas, tanto que eu vou contar no meu testemunho, algumas coisas ali o Senhor já foi preparando. Mas assim, aquela volta mesmo, sabe? De reconciliação com o Senhor perante aos homens, né? Então, e também, né, que a gente precisa congregar. Eu entendo da importância de congregar, de participar de um corpo. Então, e aí quando eu fui na igreja, aí tava cantando aquele louvor das 99, sabe? Que é aquela perdida que o Senhor volta, e o Senhor, sabe, deixa as 99 pela aquela uma perdida, e começou aquela música a falar comigo, e eu fui chorando, fui chorando, fui chorando, eu fui derramando tudo aquilo que eu tava passando, toda a situação que chegou ao meu casamento, né? E eu fui chorando ali, sabe, me esvaziando. E veio uma irmã, começou a falar de mim de amor, sabe? Porque eu vi que eu estava totalmente carente, porque eu achava que o Senhor não me amava por eu ter escolhido meu marido e não ele, sendo que Deus, ele não se importa com isso, sabe? Se Deus quer o que agrada a Deus é um coração quebrantado, é um coração arrependido, sabe? É isso que o Senhor, por mais que a gente se arrependa, porque não há pecado nenhum que o Senhor não perdoe, né? Assim, que a gente pode cometer com ele, o Senhor nos perdoa. Então aquele peso que eu levava ali, o Senhor foi me mostrando que ele me amava, e ele começou a cuidar de mim de uma forma, sabe, irmãos, transformadora. Nesse dia teve uma palavra que a irmã fala assim, que os escolhidos do Senhor, o Senhor, ele joga um anzol, às vezes o anzol vem, quando o Senhor puxa, às vezes o anzol pega num lugar que dói muito, mas às vezes é necessário, que o Senhor nos conhece, o Senhor conhece os escolhidos dele, e aquela palavra entrou no meu coração, eu tava sentindo
tanta dor, eu tava sentindo tanta dor naquele dia, naquele momento, sabe? Mas o Senhor foi me mostrando o amor dele e eu conheci um Deus que eu nunca tinha conhecido, sabe? Eu conheci Jesus de uma forma transformadora. Ele começou a entrar na minha vida, começou a vir com formas doces, sutil, sabe? Foi vindo devagarinho, não foi não foi rápido assim, não, de casamento, não, sabe? Ele respeitou o meu processo, ele foi falando aos poucos, sabe? Ele primeiro foi tratando de mim, sabe? Primeiro ele foi falando só comigo, das coisas que ele queria me transformar. Eu recebi uma palavra que o Senhor queria restaurar minha aliança com ele, e aí começou a vir muitas palavras assim a respeito de mim, da minha restauração. Eu tava vendo ali que eu tava sendo, que o Senhor tava me chamando para me restaurar, que realmente o deserto é para nos restaurar, o deserto é para realmente nos curar das nossas feridas, de quem a gente era, sabe? E aí o Senhor começou a entrar, eu fiz um curso de intercessão com a pastora Zenete Rodrigues, e ali foi maravilhoso também, que eu fiz esse curso, e ali eu fui aprendendo a perdoar, o Senhor me levou, irmãos, a coisas do passado, de coisas que eu nem lembrava, porque tem coisas que a gente faz hoje em dia que é inconsciente lá do passado, sabe? Eu tinha sido rejeitado pelo meu avô, então eu trazia algumas mágoas dessa rejeição, sabe? E eu perdoei o meu avô, e por incrível que pareça, irmãos, eu era um pouco corcunda, sabe? E aí, a partir daquele momento que eu liberei aquele perdão, comecei a andar reto, eu até falava para minhas amigas, eu falei, gente, sabe, é perdão, sabe, às vezes a gente acha que é físico, mas é espiritual. Eu comecei a andar mais reta, eu comecei a não ter mais corcunda, porque aquele peso que estava espiritual na minha vida estava me deixando de ombros caídos, cabeça baixa, estava me dando uma aparência de ser corcunda, sabe? E não era pesos de mágoas, pesos de coisas do meu passado, da minha infância, coisas da minha família, maldições hereditárias. E nesse curso que o Senhor me proporcionou, eu aprendi muito, sabe, disso, de liberar perdão. Eu fui perdoando as pessoas, eu fui perdoando meu marido, eu fui perdoando as pessoas do meu passado que foram me ferindo. O Senhor começou a me lembrar de tudo, sabe, tudo que eu tinha passado, a quebrar as maldições hereditárias. E o Senhor foi me ensinando, e o Senhor foi me moldando. Claro, irmãos, que eu falto muito ainda, sabe, para estar completa. Eu creio que a gente só vai estar completa no dia que o Senhor nos chamar, né? Ou quando o Senhor voltar, ou quando ele nos chamar, né? Quando a nossa senha chegar, da nossa vez de que a gente venha descansar no Senhor. Então, eu falto muita coisa para melhorar, mas aquela Vanessa que não queria um casamento, aquela Vanessa totalmente amargurada, aquela Vanessa que tinha prazer de machucar as pessoas, aquela Vanessa, ela sumiu, sabe? O Senhor transformou, o Senhor, é igual fala, né? Aquela Vanessa velha morreu. E o Senhor começou a transformar isso e veio surgindo uma nova Vanessa, né? Mas o Senhor, ele vai nos tratando com cuidado, com amor, com carinho. E o Senhor, na hora que eu fiz esse curso em julho, mais ou menos. E aí, quando foi em agosto, setembro, que eu me posicionei, assim, pro meu casamento. Mas o primeiro, o Senhor me chamou para me restaurar. Claro, tem muitas coisas ainda que eu preciso melhorar, em algumas partes que eu tenho como foco, como alvo. Mas, assim, o Senhor me transformou a minha vida completamente nesse deserto, sabe? Eu posso falar que eu creio que a gente sempre tem algo a descobrir do Senhor, mas eu não era mais aquela Vanessa que só ouvia as pessoas contando de Jesus, sabe? Hoje eu sou um milagre, eu creio no meu testemunho, eu creio no meu milagre, um testemunho que vai glorificar o nome do Senhor, a mudança que o Senhor fez em mim, sabe? Na minha vida, de quem eu era totalmente perturbada, irmãos, eu era totalmente, sabe, amargurada. E o Senhor me limpou, o Senhor, hoje eu olho para o meu marido com tanta compaixão, com tanto amor, mesmo que de tudo que aconteceu, sabe, que me levou ao deserto, assim, referente ao meu casamento, mas isso vai sendo um testemunho, né, do meu casamento, esse mesmo seria o do meu. E assim, mesmo assim, hoje eu olho para o meu marido, eu tenho misericórdia por ele, sabe, eu vejo um amor genuíno, independente, tanto que muitas vezes eu tenho que perdoar ele até hoje 70 vezes 7. Porque o inimigo, ele não é. O inimigo, ele é paciente, né? Coisa que nós, filhos de Deus, tínhamos que ser. Mas o inimigo, ele é muito paciente para trabalhar com a gente, né? Eles sabem aonde nos atingir. Eles sabem, ainda mais os nossos maridos que estão opressos, como eu fui.
Ele me usava muito para atingir meu marido, ele me usava muito para atingir as pessoas. Então, até para tirar meu marido da presença do Senhor, até mesmo para me tirar, né, da presença do Senhor, porque Deus ia completar, Deus eu creio que vai completar a boa obra na nossa vida, mas a gente não precisava ter passado por isso, né? A gente, se eu tivesse escutado o Senhor lá atrás, quando ele me chamou para o concerto, quando ele começou a trazer pessoas para falar de casamento, de tudo, mas assim, eu não quis dar ouvidos, né, irmão? Às vezes o Senhor, ele vai nos moldando, vai nos mostrando para a gente não ter que chegar a esse ponto, porque é difícil, é um sofrimento muito grande, né? Mas Deus, ele. Eu também creio também, igual eu recebi, eu me martirizava também muito por isso, sabe? Ai, não precisava ter acontecido dessa forma e tudo, mas aí o meu pastor me deu uma palavra que, assim, Lázaro, Jesus, ele poderia voltar antes e curar Lázaro. Ia ser só uma cura, ia ser uma cura, né? Um milagre e tudo. Mas o Senhor veio, Jesus veio depois de 4 dias que não tinha mais jeito, sabe? Não tinha, o corpo de Lázaro estava em decomposição, estava podre, cheirava mal, não tinha mais jeito aos olhos naturais. Mas ali o Senhor fez o morto ressuscitar. Ali o Senhor fez trazer à vida um homem que estava fedendo, um homem que estava em estado de decomposição, voltar à vida, para que todos pudessem ver a glória do Senhor. Então o pastor me deu essa palavra também, porque às vezes eu ficava martirizando, né? Ai, mas por quê, né? Eu deveria ter escutado isso antes, deveria ter escutado isso antes. Aí o Senhor me deu essa palavra, que é necessário também chegar a esse ponto para que a glória do Senhor seja manifesta, para que a glória do Senhor venha a ser maior, para que o nome dele venha a ser glorificado, né? Poderia ser sim lá no passado uma restauração também, a gente poderia estar bem, mas será que eu ia conhecer Jesus igual eu conheço hoje? Será que o meu marido também, que ele vai ser alcançado, eu creio, vai ser transformado? Vai também quebrar todas as maldições hereditárias da vida dele, a nossa família, o meu filho, a minha herança bendita do Senhor, que é meu filho, a minha descendência, será que elas iam ser tocadas, Senhor, igual vai ser agora, né? Porque hoje, o jeito que eu conheço o Senhor, nossa, e eu creio que eu tenho muito ainda para conhecer Ele, sabe? Ele todos os dias, Deus é criativo, Deus todos os dias nos mostra de formas diferentes, sabe? E aí eu depois também veio o meu processo de me perdoar. Foi um pouco mais difícil porque a nossa batalha é na mente, né, irmãos? Então, às vezes, a gente se culpa muito, se cobra muito. E aí eu comecei também o meu processo e o grupo, eu quero até agradecer, me ajudou muito, 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 muito também na busca da restauração do meu casamento, me perdoar também. O grupo me ajudou bastante, sabe? Quando eu entrei no grupo, eu acho que foi em novembro, foi um divisor de águas. Eu conheci a Luz e ela começou a me ajudar também muito. Começava a mandar print da conversa minha e do meu marido. Ela me ajudou bastante, ela me alinhou. O Senhor colocou ela na minha vida, ela me posicionou. E aí depois eu vim conhecendo também outras pessoas. Aí eu comecei a fazer um propósito com a Vivi do grupo e tudo. A gente fez um propósito de provérbios, a gente clamava. E depois a gente fez o de Tiago, eu e ela, a Vivi, e outra Vivi também que está no grupo. E foi uma benção. A gente também está fazendo agora um propósito novo. Entrou também a Valéria na minha vida, só pessoas, só mulheres de Deus para me abençoar, para me edificar. Cada uma delas me ensina uma coisa diferente, sabe? Eu agradeço muito a Deus por esse grupo, eu agradeço muito a vida de cada um administrador. A Tainá também está me ajudando muito, a Miriam também, eu conversava bastante com ela me ajudou também bastante a me perdoar, a entender o perdão. E assim também as irmãs também que conforme vai conversando, vai nos alinhando, vai nos ajudando. Todas as administradoras, a Natália, que através do testemunho dela me edificou muito. Eu entrei no grupo já no comecinho. Então, assim, cada dos administradores também pela paciência, pelo tempo, né? Pela dedicação que eles dão, é de se admirar mesmo. E eu agradeço muito ao Senhor mesmo pela vida de cada um. E assim, eu sou um milagre. E eu creio que com os nossos cônjuges,
com a gente também que precisa, né? Para aqueles também que precisam de libertação, precisa se perdoar, precisa se conhecer, precisa se transformar. O Senhor vai completar a boa obra, irmãos, porque eu não merecia. Eu não merecia estar aqui, eu não merecia o perdão do Senhor, mas Ele me chamou. Sabe, não é fácil o deserto, cada um de vocês sabe. Tem 1 ano e 8 meses que eu estou no deserto, mas esse tempo é necessário, o tempo é do Senhor. Só Ele sabe ou a profundidade que Ele precisa curar, porque o que adianta Ele me dar um casamento restaurado e eu voltar a ser aquela mulher de antes, sabe? Aquela mulher rancorosa, briguenta, sabe? O Senhor não quer isso, o Senhor quer, Ele quer enraizar, Ele quer a profundidade da nossa, Ele quer que a gente cada dia mais se aprofunda nele, Ele quer criar raízes dentro de nós, porque quando a gente verdadeiramente conhece a Deus, a gente não quer voltar atrás, a gente não olha para trás, né? A gente quer cada dia mais e mais conhecer o Senhor, cada dia mais e mais se apaixonar por Ele, e é o que eu busco, sabe? Às vezes eu fraquejo, sim, às vezes desanima um pouquinho, você fica achando que está mais forte e aí você não quer mais orar como antes, você já não lê a Bíblia como antes, a gente já fraqueja algumas formas, mas o Senhor vem lá e nos corrige, nos disciplina, nos coloca na linha, né? Porque a gente está em crescimento, a gente está em crescimento para o Senhor cada dia mais, o Senhor vai nos alimentando cada dia mais para a gente ficar forte, para a gente virar mulheres e homens de Deus, valentes, cheios de fé, cheios de unção, que nada venha nos abalar, porque é isso que Deus quer, né? Eu sempre oro para Deus me dar uma fé inabalável. Então, o Senhor me transformou e eu creio que o Senhor vai transformar os nossos cônjuges, o Senhor vai transformar a vida de cada um dos irmãos que precisa dessa transformação, porque realmente, irmãos, eu até lutei um pouco para crer, né, que realmente a restauração é primeiro em nós, né? Eu achava que era do meu marido e o Senhor só foi me mostrando com a sutileza dele, né? Com a gentileza dele, que primeiro foi em mim, para ser depois do meu marido, para depois ser através de nós, né? Porque Deus não coloca vinho novo em odres velhas, então a gente tem que ser novo, a gente tem que ser nova criatura, a gente tem que ser novas pessoas, igual eu matei aquela velha, eu tenho que matar todos os dias aquela velha Vanessa. E o Senhor tá levantando uma nova Vanessa com a força dele, né? Porque eu não tenho força sozinha, eu não sou nada. E na palavra do Senhor diz que Ele nos dá, Ele que nos dá e Ele que nos capacita para cumprir aquilo que Ele colocou no nosso coração. Então eu deixo essa palavra, me desculpa, irmãos, que às vezes eu me embolo um pouco no falar, às vezes eu confundo as palavras, eu falo bastante, me desculpa o áudio longo, me perdoe qualquer coisa assim, mas eu creio que esse áudio vai edificar a vida de alguém, até mesmo para mim, sabe? Que o Senhor estava me incomodando a dar esse testemunho para que o nome dele venha ser glorificado, porque eu sou um milagre, eu era uma improvável, eu era uma pessoa que realmente, assim, eu não merecia a misericórdia do Senhor, mas Ele é bom. Eu não sei quem estava orando por mim, sabe? Eu não tive a voz da igreja, nada disso. Eu não sei, mas eu sei que o Senhor olhou para mim e teve compaixão. E Ele me resgatou. Ele decidiu me curar primeiro, sabe? Porque eu estava precisando mais, eu estava botando tudo a perder. Então o Senhor, Ele veio, teve misericórdia de mim, me disciplinou, tá me disciplinando até hoje, né, irmãos? Que não é fácil, é um altos e baixos que a gente vive, mas assim, o Senhor já fez grandes coisas na minha vida que eu não tinha nem enxergado antes. Eu conversando com algumas pessoas que eu pude ver já quem eu sou, porque às vezes a gente almeja algo tão grande, às vezes a gente quer ver algo tão além e a gente esquece de ver os mínimos detalhes, os detalhes pequenos. Às vezes também a gente está focado tanto no outro, tanto no outro, tanto no outro, e não está vendo o processo que está sendo feito em nós. Muitas vezes eu estava tão focada no meu marido, tão focada no meu marido, eu não estava vendo o que Deus já estava fazendo em mim, a transformação que o Senhor estava fazendo em mim. E assim, irmãos, não desistam, persistam, que o Senhor, se vocês pararem, refletir um pouquinho, vocês já vão ver o que o Senhor está fazendo na vida de cada um de vocês. E eu paro por aqui, né? Porque senão eu vou ficar falando, vai dar um áudio de 2 horas, porque eu gosto muito de falar. Mas é isso, você sabe? Eu sou um milagre. Eu era uma improvável e o Senhor me resgatou. O Senhor teve compaixão de mim.
E o Senhor vai fazer a boa obra, porque Ele coloca o desejo no nosso coração e Ele cumpre. Se Ele me chamou para um casamento que eu não queria, uma pessoa falida, que falava coisas horríveis, o Senhor me chamou, o Senhor me perdoou, o Senhor me colocou eu para orar, para lutar pelo meu casamento. O Senhor é Deus de milagres, né, irmãos? O Senhor é Deus de milagres e eu sou um milagre. Fica todos com Deus, que o Senhor dê força para cada um de vocês e ânimo, que a vitória é nossa em nome de Jesus, porque o nome dele será glorificado e nós teremos um lindo testemunho para contar das nossas vidas, que nós vencemos, não o testemunho que a gente ouve falar, mas a gente vai ter o nosso para contar para os nossos filhos e nossos netos, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Beijos a todos.